só conectar meu fone aqui, só um segundinho. Já estamos ao vivo. Vai ajeitando aí, vai ajeitando aí. Fala, fiel, boa noite. Diego Valença, Jardel Bilibil, para mais uma live de pós-jogo. Infelizmente, uma live que nós não gostaríamos de fazer. Diferente, o sentimento difícil até de explicar. Não vai ser uma live que vai seguir os scripts. Eu acho que não temos coisas para falar do jogo, postura. Tem bastante coisa para falar. Mas, sem dúvida alguma, é um momento bem delicado de vir ao vivo, de falar. Mas, mantendo aí o compromisso do canal, cá estamos. Cá estamos para falar desse título perdido, dolorosamente perdido. Mais do que perdido, é o como foi perdido, é o script. Mas eu quero fazer um apelo. Eu sei que esse momento muito torcedor não vai querer, mas mesmo assim eu vou fazer apelo. Não precisa ter vilão, galera. Eu sei que é da nossa cultura, eu sei. Eu tô puto, indignado, triste. A palavra não é nem puto, eu não tô puto. Até para expressar um pouco mais de dificuldade. Mas estou chateado, né? Evidentemente, tô muito chateado. Mas só queria fazer esse pedido, né? A gente não precisa demonizar, crucificar e nem culpar ninguém. Boa noite, Jardelzinho. Boa noite, Diego. Você tá me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Tô ouvindo bem. Não consigo conectar meu fone aqui, mas vou sem fone mesmo. Cara, eu tô contigo. Eu acho que o sentimento que eu tô agora, acho que são dois. O sentimento de frustração, porque nós estivemos, né, na frente durante a disputa de pênalti aí praticamente toda, né? E pelo segundo tempo que o Corinthians fez, meu sentimento é de orgulho dessa final. Futebol a gente ganha, perde. A gente sempre diz isso aqui no canal, né? É difícil vender essa ideia de orgulho nesse momento, né, Jardel? Muito difícil. Cara, assim, gente, sinceramente, cara, muita gente falou aí, eu tenho aqui centenas de mensagens de flamenguistas, de rivais, o Flamengo vai atropelar, o Flamengo vai golear. Tivemos um lance muito polêmico no primeiro jogo, que já foi discutido, já foi falado e tudo mais. E hoje, pelo que o Corinthians jogou, o Corinthians poderia ter vencido o Flamengo no tempo normal, pelo segundo tempo que fez. Só o Corinthians jogou no segundo tempo, praticamente. Mas o Flamengo teve um gol anulado. É verdade, mas estava anulado. E o Foram Corinthians dois, né? jogou. Eu digo no segundo, né? Segundo tempo. E o Corinthians jogou muito no segundo tempo. Me orgulhou de ver o Corinthians jogando. Foi para cima, buscou o gol, né? Por muito pouco não fez ali o segundo. E durante os pênaltis, né? Se manteve firme. A gente vai falar, obviamente, dos pênaltis. Mas, sinceramente, cara, frustração pelo título que não vem. Uma grande final contra um grande adversário. Mas o Corinthians jogou muito, gente. Quem não quiser enxergar isso, né? Desculpa. Eu acho que futebol não pode ser assim. Ganhou é o melhor, perdeu é o pior. Né? Não, a bola entra, a bola bate na trave, como bateu do Fagner, foi para fora, como foi a do Vital, aí é do jogo. Bom, falando que é do jogo, as casas de apostas cravavam o Flamengo como muito favorito nos dois duelos, inclusive hoje o Flamengo era muito favorito para vencer o jogo, não apenas para vencer o título, tanto que venceu o título sem vencer o jogo. E falando em aposta, pagbet.com, o link está na descrição, suporte 24 horas, apostas a partir de R$1, e a qualquer momento da aposta você pode fazer o famoso cash out. Para a gente dar uma tranquilizada, dar uma esfriada ainda na cabeça, vamos colocar aí o nosso tradicional comercial. Nos momentos que antecedem uma grande partida, por mais que o momento seja repleto de dúvidas, é chegada a hora de confiar, de seguir a sua intuição. Mesmo que a cada minuto a emoção só aumente, o coração fique cada vez mais acelerado. Porque pode apostar, essa sensação só vai acabar quando for a hora de comemorar o saque. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá. PagBet, acertou, tá pago. O link tá na descrição. Conheça aí o patrocinador ou apoiador do canal e o Timão. Superchat aí, ó. Joe Kennedy. Triste pelo resultado, feliz pela postura no segundo tempo. Dá para ver, vai dar para ver a mensagem aqui. Essa mensagem de um amigo flamenguista que está dentro do Maracanã. Mandou aqui, ó. Jogado muito, dá para ver aí, né?
O cara tá dentro do Maracanã, flamenguista. É só para dividir com vocês, é um amigo flamenguista que tá lá, mandou para mim mensagem, falou, tô aqui, que vença o melhor e tal, vai ser um jogão. Então, assim, cara, tô frustrado pelo título, óbvio, mas tô muito, muito orgulhoso do time. O time jogou como o Vitor Pereira falou que ia jogar. Triste pelo resultado, feliz pela postura no segundo tempo, jogou para ser aplaudido, concordo. Pênalti é loteria, para mim não foi displicente. Eu não disse que pênalti era loteria, tá? Eu acho que você concordou no sentido de não ter, da gente não criar vilões. Né? Pênalti é loteria, não. Se pênalti for loteria, decide ali no pau ímpar, ameniza todo esse sofrimento, né? Pênalti para mim não é loteria, tá? Mas a gente vai chegar até o momento dos pênaltis ainda. Fagner merece respeito, só erra quem bate, orgulhoso. Valeu, Wesley, obrigado aí pela mensagem. Uma mensagem até positiva aí nesse momento tão difícil. Wellington, não procurando culpado, mas o Fagner não pode bater um pênalti, tendo o Maicon em campo. Vamos falar. Eu concordo, viu, Wellington? Vamos falar sobre isso também, porque eu acho que depois do leite derramado fica muito mais fácil. Mas enfim, a gente vai. Mas eu quando vi Fagner indo para cobrança, eu falei, Fagner não! E, enfim. Vamos lá, vamos, a gente vai chegar lá. Diogo Luna, salve Diegão e Jardel. A bola do Fagner e do Vital está indo rumo à lua, mas gostei do time no segundo tempo. Valeu, Diogão. Difícil, cara, difícil. Muito complicado. Quem pediu o Vital de volta, tá aí a fatura. Eterna promessa. Fagner pipoqueiro em pênaltis e Guedes chorão, só reclama. Valeu, Gustavo, muito obrigado. Pedir ou não pedir o Vital de volta, gostar ou não gostar, a gente não pode concluir porque ele perdeu um pênalti, tá? Assim, pelo menos é a minha forma Nutella de ver futebol, mas eu entendo completamente a raiva da grande maioria. Ramon, perdemos o título, perdemos, mas estou orgulhoso do que vi hoje. Muita raça, inteligência e comprometimento tático. Vai, Corinthians. Valeu, Ramon, obrigado. Boa parte das mensagens bem positiva, né? Bem lúcidas, né? Porque é comum que após uma... é difícil falar até derrota, né? Porque não foi uma derrota, né? Após a não vinda de um título, é normal que a galera se revolte, enfim, veja com maus olhos aí, mas eu acho que, no geral, a galera tá consciente. O Gustavo está dizendo aqui, o Fagner errou vários pênaltis decisivos e fez vários também. Ele também fez outros, mas a gente vai falar. Jarel, vamos tentar colocar a bola para rolar. Assim, não sei como é que vai ser a dinâmica da live hoje, mas não tem como deixar de falar da escalação inicial, né? Onde o VP acabou surpreendendo a muita gente. Superchat aí do Eric. O Corinthians entrou em campo com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto, Lucas Piton, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri. Então ele surpreendeu, né? O Adson, que vinha sendo opção, ele coloca o Piton. Não é uma troca apenas de Adson e Piton, né? Tem uma questão, tem uma composição tática aí. Rafael aí, ó, misto de orgulho e tristeza, viu medo nos rivais. O Maracanã estava entregue, né? O Maracanã estava entregue, principalmente no decorrer dos pênaltis. Enfim, cara, só perde o título quem chega na final, né? Então, essa final, como várias outras, inclusive, perder título sempre é dolorido, né? Sempre é dolorido. Mas, enfim, Jardel, o gol sai no início do primeiro tempo. O primeiro tempo, acho que é quase que unânime que não foi bom. Então, fica muito fácil a gente criticar a opção do VP. Mas como é que você entendeu essa mudança antes da bola rolar? Gostou, não gostou? Qual foi a sua interpretação? Já fala da escalação e já emenda como é que é a análise do primeiro tempo, Jardel. A escalação surpreendeu, obviamente, né? A gente imaginava ali que seria ou um Adson ou um Mosquito, e talvez se ele não fosse por essa opção, fosse com algum Ramiro, por exemplo, ali como volante para reforçar a marcação, e ele resolveu ir com o Piton, né? Eu mesmo, ele já fez essas escalações, ou melhor, essa escalação outras vezes, eu tenho sempre criticado, né? Porque eu nunca vejo dar certo, mas hoje, né? Eu acho que era uma final. Às vezes é importante você surpreender o rival. Tinha a questão de marcar aquele lado que o Flamengo é muito forte. Então, eu entendi que ele queria... E ele deve ter treinado, obviamente, essa formação, deve ter estudado muito o Flamengo. Então, eu não fiquei incomodado, né? Eu simplesmente entendi que ele queria surpreender, fazer algo diferente, talvez dar mais liberdade para o Renato, né? Para poder apoiar ali o Yuri e o Roger. E, enfim, eu não me incomodou. Eu fiquei curioso para ver como é que ela ia acontecer na prática.
falando do primeiro tempo, é muito complicado. Até porque, né, Jardel, desculpa. Adson e Mosquito, que era a eterna discussão, não estavam bem, né? Ninguém convencia, né? Ninguém convencia. O Wellington aí, ó. Diegão, só falei sobre o Maicon bater no lugar do Fagner por saber que o Maicon não sentiu a pressão nem mesmo dentro do chiqueiro lotado. Pois é, eu também, tá, Wellington? Eu concordo, cara. Assim, eu vendo o Maicon, né, que tinha ali, eu falei, cara, por que o Fagner bater primeiro? Depois poderia bater, né? Faz parte, mas de cara eu também não gostei, não. Não, Jardel, não. Desculpa, Vini. Desculpa, eu não vou ler esse superchat, não. Com todo respeito, assim, não dá. Eu até entendi que ele estava sendo irônico aqui, brincando. Só se for, que ele pense isso de verdade. Vai, Jardel, me apresenta uma outra visão aí, porque... Eu entendo, e aí, Vini, pode mandar outra mensagem, né? Eu entendo que você está brincando aqui, ironizando. Não acredito que você pense isso mesmo, entendeu? Tanto que eu coloquei até para brincar com a sua mensagem, porque, sinceramente, eu não acredito que você pense isso. Porque se você pensa, você está de brincadeira. Mas vamos lá. Falando do primeiro tempo, cara, a gente sabia que não podia levar um gol cedo, né? E o gol sai muito cedo. Para mim, o gol ele é um mérito do Flamengo. A triangulação também é impressionante, né, cara? Como eles tocam a bola muito rápido, toques de primeira. Então, eu acho que o gol sai muito mais por mérito mesmo do Flamengo do que de mérito do Corinthians, mas é muito complicado. Você levar um gol tão cedo como foi, tinha tudo para ser um cenário muito pior do que acabou sendo, na verdade, né? Acho que o Corinthians se comportou muito bem, mas o Corinthians leva o gol e demora um pouco para poder se encontrar, né? Demora um pouco para poder abaixar ali naturalmente, né? Sentiu o golpe. Mas o primeiro tempo eu acho que o Corinthians começa mal, leva o gol, depois vai reagindo e termina, para mim, melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Ele já termina, para mim, dando mostras que poderia vir um segundo tempo ali melhor. Mas foi um segundo tempo abaixo, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a escalação do Piton, pensar o que ele pensou, mas não deu certo. Mais uma vez, a escalação do Piton não deu certo. O Gustavo Oliveira aí, ó. Derrotas à parte, foi gostoso ver a torcida do Flamengo com o C na mão aí, nós calando o Maraca. Tá sem confiança, bate no meio, Fagner. Ele bateu, né? Ele bateu de trivela no meio, mas bateu muito forte, né? Bateu muito forte. Mas é isso, em resumo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo abaixo do que a gente esperava. O Roger Guedes, até quando sai no intervalo, fala, né, que o VP pediu para pressionar o time do Flamengo. Assim, pessoal, eu não... Embora, de fato, o primeiro tempo do Corinthians não tenha sido bom, o VP tentou algo diferente, né? A gente foi para uma disputa de pênalti que estávamos muito perto de conquistar o título, né? Então, assim, eu não vejo como determinante a opção dele e o Corinthians jogar tão mal o primeiro tempo, como jogou, né? Do jeito que jogou. O Joe Kennedy, podemos dizer que amassamos o Flamengo? Eu não diria que amassamos o Flamengo, não, mas o Corinthians fez um bom jogo, sim. Assim como o Flamengo também não amassou o Corinthians no primeiro jogo, na minha opinião. Mas é inegável que o Ricardinho fez um comentário, Jardel, que eu achei muito, muito pertinente. O Corinthians era um time que fazia força para atacar, né? O Corinthians ali, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o Flamengo deu entre aspas, uma sossegada, né? E o Corinthians começava a tentar ameaçar o Flamengo, teve muitos escanteios, né? Então só tem escanteio quem está tentando rondar ali o campo do adversário. O Marcos Leles aí mandando um superchat aí para nós. Mas de fato era muito difícil. O Corinthians não criava nada, né? O Corinthians não ameaçava o goleiro do Flamengo. Isso foi um fato. Mas aí o jogo vai. Qual foi o seu sentimento vendo o primeiro tempo para o segundo, Jardel? Eu cheguei a escrever no meu Twitter que o placar, evidentemente, deixava o Corinthians no jogo, né? 1-0, o Corinthians está no jogo. Mas como é que você via como perspectiva o duelo? Eu não estava muito animado para o segundo tempo, não. Não, eu, como eu te disse, eu acho que pela maneira que começou o jogo, pela maneira que ele terminou o primeiro tempo, eu fiquei com a expectativa primeiro. O VP tinha que mexer no time. E aí você imagina, bom, vai mexer no time, né? O time precisa reagir, não tinha muito o que fazer, né? Porque uma final, você termina o primeiro tempo perdendo de 1-0, você tem que reagir, não tem para onde correr. Então ele tinha que mexer no time, mexeu. O Corinthians, para mim, começa melhor. O problema é que o Flamengo, ele é muito cirúrgico, né, cara? O Flamengo vai pouco, mas toda vez que o Flamengo ia, era sempre muito perigoso, né? Tanto que o Flamengo faz um gol ali impedido ainda no primeiro tempo, né? A gente acabou não comentando, mas teve esse gol ali no primeiro tempo, por muito pouco, é um impedimento de VAR mesmo ali. Talvez ali eu fiquei com medo do cara traçar uma linha um pouquinho para cá e dar o gol.
E ali é aquela história, né? É o tal do frame lá no VAR, né? Se o cara quiser ali do jeitinho para cá, para lá, ele dá E assim, Jardel, já que você falou de VAR e não temos muito o que comentar de polêmica, mas eu queria abrir um parênteses. Eu achei que o árbitro foi impecável no jogo. Foi. A arbitragem O árbitro foi impecável. Deixou o jogo rolar para os dois lados. Tinha lance ali que eu achei que foi falta para nós, foi falta para o Flamengo. Achei que ele foi muito criterioso, inclusive nos cartões amarelos. A partida do árbitro e quem fala que é a torcida do time que foi derrotado, eu achei a partida dele impecável. Foi mesmo. O Eduardo aí, ó. Que bola do Adson entre os zagueiros, inacreditável. Cara, essa é a bola, o Eduardo falando daquela bola do Roger Guedes ou algum outro lance que eu não. Que eu perdi? É a do Roger Guedes. Essa, né? Essa aí, né? Pois é, cara. Deixa eu ver aqui. O Roger Guedes teria pipocado, Jardel? Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí o segundo tempo, Diegão, óbvio, né? A gente imaginava, o Corinthians começa melhor. Agora quando o Flamengo vai lá também faz aquele outro gol, cara, que também estava impedido. Eu falei, cara, impressionante, né? Como o Flamengo é agudo, né? O Flamengo pega a bola e sabe o que fazer com ela, né? Mas aí, gente, tem que entender que já existe o entrosamento desses jogadores, já jogam junto há muito tempo, se conhecem, né? Então, assim, há uma naturalidade, né? Como você comentou agora, Diegão, o Corinthians fazia força para atacar e o Flamengo, quando precisava atacar, fazia de uma maneira muito natural, né? E isso realmente é nítido. Agora, diante de toda essa dificuldade, o Corinthians pressionou muito o Flamengo. Eu estava olhando os números do segundo tempo aqui, 70% de posse de bola, 69% no segundo tempo. O Flamengo estava nas cordas. Nas cordas. 12 finalizações do Corinthians, sendo 4 no gol. O Corinthians estava pressionando demais, 5 escanteios. Então, o Corinthians fez no segundo tempo. No segundo tempo, dá para dizer que o Corinthians amassou o Flamengo. Tirando, né, obviamente, aquele gol com susto, né? Segundo tempo, o Corinthians amassa o Flamengo. O Leandro Souza aí, ó, boa noite, dupla. Poxa, eu discordo, hein? Achei que o time foi muito bem no segundo tempo, acima das expectativas, embora tenha sofrido os gols, orgulho do time. Eu não sei de quem que você discorda, viu, Leandro? Porque eu acho que a gente está concordando. Pode estar até discordando de alguém do chat, alguma coisa assim. Mas a gente aqui tá contigo. E aí, assim, foi por pouco, né? Teve aquele lance do Roger Guedes, teve o gol, muitos escanteios, o Corinthians ficou rondando. O Corinthians teve a chance, no segundo tempo, até de ter feito mais do que um gol. Então, assim, quando termina o segundo tempo, o meu sentimento foi de orgulho, cara. Chegou nos pênaltis, também não acho que é loteria, mas, cara, pênaltis, né? Vai ser um detalhe, a bola que pega ali na trave, que vai para fora, que o goleiro pega com a pontinha do dedo, tudo pode acontecer nos pênaltis, né? Mas ter chegado até ali mostra que o Corinthians duelou, mostra que o Corinthians jogou e jogou muito. Então, para quem esperava que o Flamengo, já quando esse duelo foi anunciado, que o Flamengo iria amassar o Corinthians, queria fazer um passeio e tal, caíram do cavalo que o Corinthians jogou, honrou a camisa. O que a gente pede aqui sempre, que o Corinthians precisa ser protagonista. O Corinthians foi protagonista, chegou na final, se comportou como uma grande equipe, e aí faz parte, cara. Pênalti, né? Pênalti, eu não tenho nenhum problema em perder uma decisão nos pênaltis, pelo amor de Deus. Então, para mim, o Corinthians foi além da expectativa de muita gente. Eu vou falar algo que não vai confortar em nada o torcedor do Corinthians, mas se a gente voltasse no passado, que é algo que não existe, né? E alguém desse o spoiler pra gente antes do primeiro jogo, falasse assim, ó, o Flamengo vai ser campeão, né? Você já vislumbrava que o Flamengo vai amassar, vai ganhar lá e cá, né? Tem alguém aqui vindo do futuro dizendo que vai dar Flamengo, então não vai dar nem pro cheiro, né? O que eu quero dizer, não é nada confortante, é mais dolorido, inclusive. Mas em termos de competitividade, o Corinthians duelou, né? O Corinthians brigou, o Corinthians pegou um adversário reconhecidamente mais forte, fora de casa, perdendo o jogo, e foi para cima e buscou o empate. Eu acho que, mensagem aí do Adalberto, orgulho do Timão, o Corinthians amassou os caras, ganhei 700 conto na casa de aposta, mas preferi o título. É isso, Adalberto, é bem por aí. Mas tá difícil hoje. Mas, cara, não tem muito do que reclamar do Corinthians nessa final, diante das circunstâncias e das suas adversidades, né? O Flamengo é um time bom, cara. Você pode até dizer, achei que o Flamengo não foi tão bom. Aí é um duelo de dois times. Aí o Corinthians tem o mérito dele, né? O Corinthians tem o mérito dele.
Mas o Corinthians duelou. E aí, mais uma mensagem do Daniel, de novo sinalizadores no melhor momento do time. Cara, eu não vou nem falar muito sobre isso, tá? O Wagner Mariano perder o título jogando bem é a mesma coisa que perder jogando mal. Certamente, Wagner. E aí não precisava nem fazer live, né? Perder o título não precisava fazer live. A gente tá justamente para comentar toda a nuance, né? De como foi o jogo. Existe um contexto, né? Existe um contexto. Compartilhar, inclusive, a dor do torcedor de ter perdido o título. Não vale de nada, de fato, né? Perder o título, a gente assiste jogo para ser campeão, né? Mas para também ligar a câmera aqui e dizer que é a mesma coisa, a gente não. Eu já estaria dormindo, né? Então, assim, eu entendo a sua frustração e é como é a minha, né? A minha é a do Jardel. Mas. E aí, fazendo um link com o que a gente falou boa parte do ano e o ano passado. E eu sei que tem torcedor que não aceita, mas o Corinthians foi um protagonista. O Corinthians chegou numa final contra um dos melhores times do país e brigou. Duelou. Foi para os pênaltis, né? Orgulho imenso de ser torcedor desse time. Hoje o título não veio, porém nos fez sentir orgulho novamente. O Roberto aí, ó. Parabéns ao time, foi competitivo. Ano que vem vamos ter mais alegrias com o Timão. É isso, Roberto, é isso. Então, assim, não tem muito o que falar, sabe? É um sentimento de tristeza, mas, ao mesmo tempo, um sentimento do Corinthians indo para o lugar dele, sabe, Jardel? Eu não tenho o que falar para o torcedor que vem aqui e diz, perder já era. Eu não tenho o que falar, sabe? Mas, no meu sentimento, o que eu vi que o próprio Andrés fez com o Corinthians recentemente, parte de baixo da tabela, sendo eliminado por Atlético Goianiense, América Mineira em Copa do Brasil, arbitragem à parte, que inclusive, a arbitragem só faz o que fez com o Corinthians lá em Belo Horizonte, naquele pênalti bizarro do Piton, justamente por um clube fraco nos bastidores, por um clube que estava entregue. Então, assim, o Corinthians foi colocado no lugar de onde eu espero. Ganhar ou não ganhar o título é um mero detalhe. É um detalhe da bola que bate na trave e sai, bate na trave e entra. E é isso que eu espero do Corinthians. Eu diria que o Corinthians esse ano estará certamente na fase de grupos da Libertadores de 2023. Ele fez o mínimo que se espera dele. Foi protagonista de uma Copa do Brasil, chegou numa quarta de final de Libertadores, verdade, jogando muito mal, ainda que com muitos problemas, e está duelando ali no Campeonato Brasileiro. Então, é o que eu esperava minimamente do Corinthians. Mas, ao mesmo tempo, não é um momento do torcedor querer entender isso e, enfim, a gente pode falar um pouco mais disso mais para frente, Jardelzinho. O Ed Mel aí, o Matheus Vital entrou bem, Fagner nunca foi bom de pênalti, mas também nunca pipocou, o time jogou demais. É por aí, Ed. Por aí mesmo. Opa, vamos lá. O Gustavo Oliveira aí, ó. Não ziquei na hora, mas quando vi a cara do Fagner sem confiança, pensei que ia azedar e azedou. Esse negócio de zicar não quer dizer nada, né, Gustavo? Isso é uma bobagem. Vamos lá. Jardel, vamos lá. A dinâmica hoje não vai ser para falar de todo mundo, porque a gente ainda vai falar dos pênaltis. Jardelzinho, te peço por gentileza que qualquer avaliação que a gente faça, positiva ou negativa, ela desconsidere o pênalti. Sim, a gente não, é porque a gente ainda vai fazer uma análise à parte dos pênaltis, tá? De todas as nuances, ordem de batida, quem deve bater, quem não deve. Mas eu queria começar fazendo destaque com o Cássio, né? Faz aquela defesa com a Arrascaeta logo no início do segundo tempo. Eu, inclusive, quando eu vi que era o Arrascaeta na cara do gol, o Arrascaeta é um jogador de muita qualidade, né? O Cássio faz uma grande defesa, já tinha feito boas intervenções no primeiro tempo, pegou um pênalti que é tão difícil, né? Veja como o mundo é injusto, né? O futebol ele é injusto. E eu falava muito disso, Jardel, não é do seu tempo, mas talvez você já me assistia. Quando parte da torcida pegava no pé do Cássio, chegou ao ponto de culpar o Cássio em disputa de pênalti, né? Inclusive em disputa de pênalti, que o Corinthians foi eliminado, ele pegando um pênalti. E hoje o Cássio pegou um pênalti, o goleiro do Flamengo não pegou nenhum pênalti, e o campeão é o Flamengo. Veja como o futebol ele é cruel, né? O Corinthians já classificou também em disputa de pênalti, com o Cássio sem fazer nenhuma defesa. Sabe? Assim é o futebol.
O Pedro está dizendo que o Cássio falhou no gol do Flamengo. Eu discordo completamente, discordo totalmente. Não colaboro aí com essa opinião. Mas queria fazer esse destaque para o Cássio, Jardel. E vou fazer um outro destaque já. Vou fazer 2 destaques positivos e passo a bola para ti. O Corinthians, se fosse campeão, cara, muita coisa muda na análise, né? Infelizmente não foi. Infelizmente não foi, cara, por um detalhe. Mas a partida do Gil hoje foi gigante, tanto quanto a primeira. De novo, né? Eu ia dizer, de novo. A partida que o Gil fez hoje foi algo, assim, impecável. Impecável. Eu não tenho nem muito mais o que falar do Gil, Jardel. Mas o Gil não estava aposentado? Impecável. A partida do Gil, ela tem que aposentar o Gil? Cara, eu tô contigo. Eu vou acrescentar aí também, que eu acho que defensivamente fez um bom jogo, o Fábio Santos, cara, nesse trio aí. Eu acho que o Fábio Santos também foi bem, foi seguro, enfim, ele passa uma segurança. Defensivamente, o Fábio Santos, para mim, é um monstro, e nesses jogos ele se sobressai bastante ainda. E é isso, cara. Eu olhando assim para o time como um todo, poxa, eu gosto muito, já falei, né? A gente vai dizer, mas não fez gol, mas errou as finalizações, mas eu gosto muito do Yuri Alberto, cara. É um jogador que todo jogo eu olho e falo, poxa, o Yuri Alberto incomodou, né? Brigou, ganhou bola, fez pivô. Ele arruma muita confusão ali na frente. Então, acho que eu colocaria também aí o Yuri Alberto pela entrega dele, realmente, falando dos jogadores que começaram, né? E dos jogadores que entraram, não tem como não falar do Juliano, né? Juliano, além do gol, eu achei que ele deu uma dinâmica boa, entrou bem no jogo, falei o Juliano. O próprio Adson entrou bem, para mim, ajudou o time ali em muitos momentos, até ter a contusão. O Michael já foi mais para o final ali, não consigo fazer muito destaque, também não consigo fazer destaque para o Mosquito. E o Vital, que para mim também entrou bem no jogo, né? A gente vai falar dos pênaltis, mas falando do jogo, eu acho que o Vital também ajudou, participou do lance do gol, né? Também. Enfim, cara, eu acho que eu consigo destacar aí esses jogadores, digamos, dos titulares, né? Junto contigo com Cássio e Gil, Fábio Santos e Yuri, e dos jogadores que entraram, Juliano e Matheus Vital e Adson. O duelo contra o Flamengo, embora com esse contexto a gente tenha ficado muito perto do título nos pênaltis, não pode perder o gol que o Guedes perdeu, cara. Não pode perder o gol que o Guedes perdeu. Ele deu de canela na bola, né? O Guedes literalmente canelou, né? O Yuri brigou ali no lance do gol, fez sair a jogada, verdade, Leandro. O Yuri é assim, um baita de um atacante. Uma contratação muito certeira. Mas o Guedes também jogou mal, né? Todo o contexto do Guedes no jogo não foi bom. Já não tinha feito um bom jogo no primeiro jogo, né? Tanto que foi substituído. Um jogador que demonstrou um bom poder de decisão ao longo da temporada. Sejamos justos, né? Lembrar o gol que o Guedes fez contra o Fluminense no próprio Maracanã, no apagar das luzes ali, indicando um certo protagonismo, uma qualidade ali de tirar um gol da cartola, mas o Guedes também tem perdido os gols que não se perdem. Isso é um fato, né? Mas o Guedes foi muito mal. Infelizmente, Roger Guedes é um detalhe, cara. Detalhe inacreditável. Eu até ao vivo tive a impressão de impedido, né? Porque ele aparece muito sozinho, mas quando mostra o replay você torce que esteja impedido, né? Porque o gol não saiu. Ele não estava impedido, cara. Infelizmente, né? O Guedes perdeu um gol que eu acho que no fim das contas, Jardel, é a qualidade, né? A qualidade faz a diferença. Algo que a gente não comentou, que foi falado também na transmissão, o gol do Flamengo é um gol de muita qualidade. Total. É uma troca de passe rápida. A Arrascaeta aciona o Everton Ribeiro, que toca de primeira para o Pedro. Que está em posição legal, né? Você vê que ele se posiciona ali. Os caras têm eles têm já um entrosamento incrível, né? Quem foi? Acho que foi o Everton Ribeiro. Quem foi que disse? O Pedro, não lembro, no intervalo, que falou assim: nós treinamos muito essa jogada e tal. E dá para ver que é treinada. E dá para ver que é treinada, né? É treinada essa jogada. Não
não sai do nada ali. Os caras sabem exatamente como se posicionar, o que fazer. Às vezes o cara fala para romantizar um pouco a jogada, né? Mas de fato é uma jogada muito, muito bem tramada e jogadores de qualidade. Então, assim, faltou qualidade pro Guedes. Não estou dizendo que o Guedes é um pereba, mas faltou qualidade pro Guedes. O Roger e Renato muito abaixo nos 2 jogos. O Alisson, superchat aí também. Eu quero falar sobre o Renato Augusto. Primeiro que eu também acho que tecnicamente ele não faz um bom jogo, tá? Tem uma jogada logo no início que o Yuri rouba a bola e que o Roger Guedes estava sozinho na esquerda e o Renato finaliza muito mal. É evidente que o Renato é o cara da qualidade, é o cara que, né, tá de frente pro gol. E você é oportunista, que não era para finalizar, era para tocar, não. Mas acabou concluindo a jogada muito mal. Brigou o tempo todo, né? Aparentou ter ali uma deficiência, não, uma dificuldade física ali no final. Um incômodo ali na coxa, foi bater o pênalti, não se eximiu da responsabilidade, mas tecnicamente eu não achei que o Renato fez um bom jogo. Foi o pior em campo? Não foi. Renato briga, dá carrinho. É impressionante, né? O Renato é aquele cara que a gente sempre tem certeza que está entregando 100%. Tecnicamente vai do dia, tem dia que as coisas não dão tão certo, mas queria fazer isso adendo. O Renato, para mim, não esteve numa noite tão boa, tecnicamente. Os escanteios, ele errou muito escanteio na cintura. O próprio Ricardinho destacou isso na transmissão. E isso já estava me incomodando na transmissão. O Pedro teve uma chance clara e fez. O Guedes teve 2 e errou as 2. Além da qualidade do Queixada, ele é largo demais. Qual foi a outra do Guedes que eu não estou lembrando, Jardel? Ou é referente ao primeiro jogo também, que eu também não estou lembrando? Você lembra de alguma? Qual é a outra oportunidade que o Guedes perdeu? Só se foi no primeiro, né? No primeiro jogo ele teve uma. Acho que ele teve um chute, não foi? Eu acho que foi nesse próprio jogo que ele finaliza uma bola de esquerda e o goleiro espalma. Mas ali eu não acho que foi uma. Ali eu não acho que foi uma grande chance perdida. Ali foi mais uma jogada criada dele e tal. E não era um lance fácil, como foi o lance que ele perdeu, né? Boa, o pessoal tá lembrando aqui, foi o lance do Duqueiroz, que ele dá o passe. Galera, eu sei que o Duqueiroz está sofrendo um certo hater. Na transmissão, o Ricardinho, que eu elogio aqui várias vezes e concordo várias vezes com o Ricardinho disse que o Roger errou o domínio. Eu achei que não. Eu achei que o passe do Du foi um pouquinho além da conta. Eu achei desse jeito, né? Na transmissão foi dita pelo Ricardinho que o Roger Guedes que não dominou, mas eu achei que o passe, desde que o passe surge, eu tive a impressão ao vivo, desde que o passe surgiu, eu achei que o Du deu um passezinho um pouco além da conta, mas se foi o passe do além da conta, se foi o Roger que acabou não dominando, é sempre o detalhe, né, Jardel? Porque o Roger sairia na cara do gol. Sim, não, faz diferença, né? Obviamente faz diferença. É um timezinho que faz diferença. O problema, Bruno, é que o C não entra em campo, né, meu amigo? A gente sempre fala isso aqui. Se entra com 4-3-3 sem inventar, nós ganhava sem penal. Se ganha, a gente ia dizer que o Vitor Pereira é craque, é monstro, é gênio. Então, né? Muito complexo. Inclusive, é o que a gente fala, né? Depois tudo é mais fácil. Se ele entra com o mesmo time, o Adson não joga nada e o Corinthians é engolido, mas também esse treinador quer o quê? Só bota o mesmo time que sabe que não tá jogando nada, o Adson não tá... Pessoal, é difícil. Quando o jogo acaba e as coisas não acontecem como nós gostaríamos, qualquer outra coisa que fosse fazer, a gente fica com a impressão que seria melhor. É quase que um raciocínio... É quase que algo lógico, né? Embora não faça nenhum sentido. E aí, Jardelzinho? Quer destacar mais alguém? O que você achou sobre o Renato Augusto, que eu falei? Que cachorro? Eu não sou cachorro, não. O fato é o seguinte, o Corinthians não teve o melhor do Renato e do Roger Guedes, por exemplo, e até mesmo do Yuri, né? Até mesmo do Yuri, nesses 2 jogos. E esses caras tinham que decidir. Eles não decidiram. Então, assim, eu não vou ficar chorando leite derramado, mas eu não vou deixar de falar do primeiro jogo. O Corinthians foi prejudicado no primeiro jogo, poderia ter vencido o primeiro jogo, não venceu. E no segundo jogo, né, quer dizer, esse 1-1 aí daria o título ao Corinthians, isso é fato. A gente já falou disso aqui. Só que
o Renato e o Roger, nos 2 jogos, eles foram abaixo. Nos 2 jogos, o que a gente espera, né, do Renato, um chute de fora da área, um golaço, um lance, né, do Roger Guedes, seja individual, seja coletivo, mas que ele faça o gol, não saiu. O próprio Yuri não conseguiu. Então, assim, os jogadores do Corinthians que precisavam fazer a diferença do Corinthians passar pelo Flamengo, não fizeram. E isso pesa. Isso pesa. É isso. Eu não tenho muito mais o que falar, não. Eu quero só pegar uma mensagem aqui do Rodrigo, parceiraço meu de Natal. Mas ninguém achou ruim quando o Piton viu o Piton na escalação? Rodrigão, a gente já falou aqui no início da live, possivelmente você não viu. A grande questão é que tava todo mundo achando ruim o Adson, tava todo mundo achando ruim o Mosquito. E aí, quem ele colocaria? Ramiro? A gente aplaudia a entrada do Ramiro. O Michael não tinha condição. O Michael não tinha condição. O fato do Michael entrar já no apagar das luzes mostra que ele não tinha condição. Então, assim, eu não sonhei acordando, eu não sonhei com o Piton entrando em campo. Eu não comemorei o Piton entrando em campo. Mas como eu sempre tento olhar o copo meio cheio, eu gostei do técnico ter mexido no time, porque estava nítido que com o Adson e com o Mosquito a coisa não estava andando. Esse é meu ponto agora. Eu concordo muito porque, né, com essa mensagem do André Leite, porque eu sempre critiquei essa escalação do Piton, mas hoje eu não critiquei por ser uma final, por tentar alguma coisa diferente, mas é muito por aí, né? Sinceramente não entendi o Piton na mudança de esquema, nunca fez nada na posição dele, assim, o Piton nunca se firmou, né, como lateral esquerdo, e quando fora da posição dele também, então é aquela história, né, a gente imagina que o técnico pensou, treinou, né, bolou alguma coisa para poder surpreender. E ele até tentou surpreender, mas não deu certo. É fato que não deu certo. Que ele pensou. Vamos abrir uma discussão aqui de 5 minutos. Adson e Mosquito não pode jogar. Qual é a solução? Me dê aí a solução. Qual é? Juliano. Juliano, vocês estão pensando no time com a bola no pé, né? Para jogar, mas não é a opção. Me dizem aí. Vamos abrir essa discussão aqui de 5 minutos. O VP não queria Adson. Né? Uma das opções era o Ramiro ali como um volante, né? Tirando o Adson, botando o Ramiro ali para marcar, porque a gente sabe também que o Ramiro com a bola no pé tem a sua limitação. Então, seria mais para dar liberdade para o Renato, né? Jogar junto com o Yuri e com o Roger. Mas essa seria uma opção. Pois é. Eu acho que não tem muito diferente disso, né? Acho que essa é uma, mas nada muito diferente disso. O Carlos Miguel botou aqui, joga com 3 volantes. Me diz quem, Carlos? Aí pegando o seu adendo, o Michael não tem condição de jogo. O Cantígio tem 2 anos que não joga. Rony, vocês queriam o Rony no time? Xavier? Quem é esse desse? Não tem, cara. Não tem. Não tem. Mas, enfim. E assim, quando o torcedor fala eu não entendo, acho que dá para entender, né? A gente pode continuar discordando, pode fazer, mas enfim. Bom, vamos falar dos pênaltis. E aí, eu já falei muito aqui sobre batida de pênalti. Wesley, mas o Piton também foi mudança tática de formação, certamente, Wesley. Certamente. É foda, Jardel, porque chega em algum momento que a minha lembrança, as minhas estatísticas, elas me martirizam, né? Então, eu sempre vou lembrando quem bate como, quem fez o quê, e a gente começa batendo com o Fábio Santos bateu muito bem, vão me ajudando aí com a ordem, e aí, Jardel, fique à vontade aí para interromper. Fábio Santos e Felipe Luiz, né, os primeiros. E aí, só complementando uma discussão que foi feita na transmissão, que para mim não tem discussão, né? Foi perguntado por Ricardinho, os melhores têm que bater primeiro, ponto. Os melhores têm que bater primeiro. E esse link é que a gente vai fazer lá na frente, certo? E eu prefiro bater primeiro também. Entre Corinthians e Flamengo, eu acho que tem que bater primeiro. Eu acho essa segunda discussão um pouco mais irrelevante, um pouco mais questão de gosto. Mas, tecnicamente, os melhores têm que bater primeiro. E aí, falo de novo. Vamos fazer o link mais lá para frente. Então,
Fábio Santos bateu muito bem. Felipe Luiz, baita defesa do Cássio, uma defesa embaixo, né? Eu até fiquei com medo, Jardel, que dá a impressão que o Cássio adianta. Não foi falado que o VAR analisou nem nada, mas talvez ele ainda tenha mantido o calcanhar em cima da linha, mas foi bem no limite. A transmissão acabou não dando muita ênfase, mas eu achei que o Cássio, assim... E foi muito bem, porque certamente o VAR analisou, né? O VAR não ia deixar o pênalti passar em pleno Maracanã contra o Flamengo com o Cássio adiantando. Mas... E aí, cara... O segundo pênalti, quem é que bate? Me ajuda aí. Juliano bate muito, né? Quando o Juliano vai bater o pênalti, o que é que eu me recordo? Que o Juliano no Corinthians nunca bateu pênalti. Mas eu lembro do Juliano no vídeo que eu fiz dos gols dele antes de chegar, tem alguns gols de pênalti. E aí, Jardel, vem aquele outro debate, cara. Você não tem 5 especialistas, né? Mas o Juliano é um meia de qualidade, caralho, né? Então, assim... Não tinha nenhuma preocupação com o Juliano batendo, bateu e bateu bem, né? Infelizmente, a partir daí o Flamengo não perde mais, mas aí fica 2-1 para o Corinthians, né? O Gabriel mandando mensagem aí. Com certeza, meu lado é emocional, mas nunca vou perdoar o Fagner por esse pênalti perdido. Com certeza, seu lado emocional, Gabriel. Faz parte. Futebol é assim mesmo. Sexta-feira você já perdoou. Fica tranquilo. Exatamente. O terceiro pênalti é do Renato Augusto. E assim, vai aqui mais uma menção para o Renato, que nitidamente cansado, nitidamente ali com incômodo na coxa, bateu e bateu muito bem. E o Renato, embora não seja um exímio cobrador de pênalti, é um jogador que bate, já bateu e já fez gol pelo Corinthians de pênalti. Embora o Renato Augusto também já tenha perdido um pênalti isolando. O Renato Augusto já isolou o pênalti. Já falei até sobre isso aqui. Na Libertadores em 2015 contra o Danúbio lá no Uruguai. Foi um pênalti que acabou não fazendo falta porque o Corinthians ganhou. Robson, eu sou do mesmo jeito. Quando o Fagner pegou na bola, na hora eu disse para minha esposa, eu lembro do pênalti que ele bateu na trave. É foda, Robson, é foda. E aí, quando o Renato bate bem, o Flamengo faz o dele e fica 3-2. Cara, naquele momento eu não sabia nem quem era o cobrador do Corinthians. Eu pensei, estamos a 2 pênaltis de ser campeão, né? E estatisticamente falando, cara, bater 2 pênaltis e fazer, o Corinthians estava muito perto do título. Sabe? É nessas horas que eu digo que eu fico me martirizando, porque eu pego o histórico do jogador, eu fico fazendo conta, fico fazendo as estatísticas, e aí, cara, quando vai o Fagner para a bola, sendo muito honesto, tá? Quando o Fagner vai para a bola, eu não tinha nem tranquilidade de imaginar quais eram as outras opções. Não tive. Se alguém aqui quiser falar, o Jardel, eu não sei se tinha essa... Eu só pensei no Maicon, tá? Eu confesso que eu pensei no Maicon na hora. Eu não pensei em ninguém. Eu, de fato, estava muito nervoso, né? Todos nós estávamos. Eu preciso ser coerente com a minha forma de pensar. O Fagner foi um cara que nunca pipocou. E, para mim, pipocar não é perder pênalti, tá? Para mim, pipocar é você não bater o pênalti. Eu falo disso aqui há muito tempo. Embora seja um momento dolorido, embora seja um momento que o torcedor não queira ouvir isso sobre o Fagner, para mim, pipocar é você não bater pênalti. Então, disso eu não posso reclamar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de criticar o que eu não quero é demonizar o Fagner. O que eu não quero é culpar o Fagner. Agora, por um outro lado, o Fagner já tinha isolado um pênalti contra o Palmeiras, isolado, né? Um pênalti contra o Palmeiras. E hoje ele isolou um pênalti no Maracanã. Isolou, bateu na trave, a bola subiu, perdeu o pênalti. E qual é a similaridade, Jardel, entre essas duas infelizes coincidências? O Fagner batia um pênalti, entre aspas, tá? Confortável. Confortável, exatamente. Nos dois confrontos contra o Palmeiras, tanto que ele pede o pênalti. E aí, se não me engano, aquele Moisés, camisa 10 do Palmeiras bate, aí o Maicon finaliza, né? Coincidentemente, hoje de novo o Maicon depois do Fagner, né? Como foi no Allianz. Os dois pênaltis, o Fagner estava confortável, cara. Sem a pressão que normalmente tem, né? Na decisão. Então, assim, o Fagner... Olha a pressão, por exemplo, que o Gabigol bateu, né? Sim. O Gabigol não podia errar. E o Fagner tem, sim, um histórico de perder pênalti. Tá? O pessoal tá lembrando aqui que ele perdeu contra o Racing, eu não me lembrava do pênalti que ele perdeu contra o Racing. Não tenho essa lembrança dele perdendo o pênalti contra o Racing.
Não estou dizendo que ele não perdeu, estou dizendo que eu não me lembro. Agora, eu me lembro dele perdendo o pênalti no Allianz e me lembro dele perdendo o pênalti contra o Audax, naquela disputa na Neoquímica Arena, que ele também acerta a trave. Na verdade, ele acerta a trave, né, no canto direito. E aí, Jardel, me interrompa, fica à vontade. O script do depois é que torna algo muito cruel. E aí eu falo aqui com a maior tranquilidade de quem está falando depois, né? E depois é mais fácil. A tranquilidade que o Maicon e o Yuri demonstraram, né? É que você fica pensando que era para o Fagner bater só naquela ocasião que não tinha como não ser, né? Agora, por um outro lado, cara, como é que eu vou julgar a lista de pênaltis se eu não estou no dia a dia? Eu não estou no dia a dia, né? O que é dolorido para o torcedor o Fagner ele pode ter batido 30 pênaltis no treino e feito os 30. Pode, né, Geraldo? A gente não tá lá, né? Ó, o Leandro aí, muito doloroso, muito perto, mas vamos remoer os lances. Pois o Fagner ele pode ter batido 50 pênaltis nos treinos, né? E ter feito os 50. Eu acredito. Porque na nossa cabeça a gente só faz link com os pênaltis perdidos, né? Exato. Quando eu vi o Fagner, eu falei, cara, não, Fagner não, porra, né? Exatamente. E aí ele vai e perde, só reforça aquilo que o sentimento que a gente tem, porque a lembrança é essa. O Yuri tá dizendo aqui, ó. O Dudu do Palmeiras não sabe bater pênalti, não pega mais a bola. O Fagner nunca bateu pênalti bem em toda a carreira. Yuri, eu tenho uma opinião bem polêmica, tá, sobre isso. E eu não sou dono da verdade, não, tá? Absolutamente. Mas eu acho que o jogador sempre tem que bater. Um cara do tamanho do Fagner no Corinthians sempre tem que bater. Agora, é trabalho da comissão técnica entender, avaliar se ele deve ou não bater, tá? Mas se existe uma ideia deliberada do Dudu, com toda a história que ele tem no Palmeiras, de dizer eu não bato mais pênalti, ele é um covarde. É a minha forma de enxergar futebol, tá? E eu já falei disso ao longo do canal, mas enfim, o jeito que o Fagner pede de pênalti é de jogador intranquilo, né? É uma bomba no meio, a bola pega na trave. Ele demonstrava a intranquilidade antes do pênalti, né? E ele já perdeu vários pênaltis similares. Então, com todo esse histórico, é difícil de você entender, e aí eu tô me colocando no papel do torcedor, é difícil você entender que a comissão entendeu que o Fagner era uma opção melhor do que Maicon e Yuri. Difícil entender isso, né, Jardel? Alguma avaliação eu imagino que eles tenham feito, né? Porque certamente. Ficar colocando o cara só pelo peso que ele tem no time, e o Fagner é um dos principais jogadores do elenco, eu acho que é pouco. Acho que pro pênalti você tem que sim, tem qualidade no pênalti, não é só o cara tem história, vai bater. Não, tem que ter qualidade. E o Fagner, tá claro que não é a dele, né? Pode estar treinando, pode estar fazendo 1 milhão de gols nos treinos, mas nas últimas decisões por pênalti ele não tem ido bem. O Fabrício levantou um ponto aqui, né? O Fagner não bateu fazendo graça, né? Isso aí não tá em questão. O J Nobre, o cara não é bom e bater pênalti vai continuar batendo. O clube em primeiro lugar. Jota, eu entendo perfeitamente o seu raciocínio, entendo de verdade. Agora, você concorda comigo que numa disputa de pênalti não bate só especialista? Não bate, velho. Disputa de pênalti é você ter o culhão naquele momento de ir lá e bater. Quem foi que bateu o pênalti? Eu concordo com você e concordo com ele. Eu só entendo que o Fagner não deveria estar entre os 5. Se o Fagner é um cara que não é um especialista e você tem ali o especialista, porque o Maicon é um cara que tem histórico bom. O Yuri, eu nem sei o histórico do Yuri. É que o Yuri é um cara de 21 anos que parece que tem 70. Mas a gente vai tratar o Maicon como especialista por causa daquele pênalti no Allianz? Não, mas ele pelo menos eu tô dizendo assim, a nossa memória, né? A nossa memória é essa. Bem, a nossa memória é uma coisa, mas a gente não pode tratar o Maicon como um grande batedor de pênalti por causa de um pênalti de 4 anos atrás, né? Mas ele só fez esse? Não, e ele fez outros? Eu não sei. Não, então, tô dizendo, ele já fez outros, né? Já perdeu também. Já perdeu pelo Corinthians. Eu não tenho de cabeça aqui, mas eu tenho certeza que ele fez mais. Eu tenho certeza que ele fez mais que o Fagner em decisão. Você que é especialista pelo Corinthians?
Não, acho que no todo, pegando a carreira dele. Eu não lembro, assim, eu tenho pouca memória do Maicon perdendo pênalti. Perdeu contra o Internacional na Copa do Brasil, 2017. Maicon e Arana, os dois perderam. Não, tudo bem, mas estou dizendo assim, eu tenho pouca memória dele perdendo pênalti. Eu tenho mais memória. Ele bate pouco, né? Ele bate pouco, né? Bate poucos pênaltis. Enfim, esse foi meu ponto. Michael, não, ok, você está discordando do que você quer discordar. Entre Mike e Fagner, quem você colocaria para bater? Não, Jardel, assim, não faria. Assim, é que você tá, a gente não tem os números, a gente está discutindo. Vamos lá. A sua pergunta é, Michael ou Fagner? Minha resposta é Michael. Não, então você está concordando comigo. Você está concordando comigo. Entenda, Jardel. O meu ponto só foi você usar a nomenclatura que entre um especialista, o Michael não é especialista. Esse foi meu ponto só foi isso. Não, eu também eu nem sei se ele não é um especialista, é isso que eu estou dizendo. Eu não consigo afirmar que ele é nem que ele não é. Porque quando eu vi, né, de maneira geral, o Michael, eu vejo ele um bom batedor de pênalti. O bom também erra. Mas você viu quantos pênaltis dele? Esse é meu ponto. Como é que é? Mas você viu quantos pênaltis do Michael? Não, eu não sei de cabeça, é isso que eu estou dizendo. Eu não tenho essa... É que a minha memória afetiva, vamos chamar assim, do Michael... por causa do Arias. A minha memória, ele faz mais do que erra, né? O Fagner erra mais do que faz. E aí, né, independente de ser especialista ou não, eu iria de Michael, a gente concorda também iria de Michael. O que eu digo é assim, ver o Fagner bater na frente do Michael, pra gente que não tá no treino... Se para o jogo naquele momento o VP me liga, quem bate agora, Michael ou o Fagner? Eu falo, VP, fala o seguinte, só deixa o Fagner bater em último caso. Eu falaria isso. É isso. Eu falaria isso. Mas, enfim. Se tivéssemos 5 Fábio Santos, a taça era nossa, né, cara? Infelizmente, é isso. E aí, Jardel, o pênalti que o Michael bate... E detalhe, tá? Pra mim, o Michael entra no jogo visivelmente fora de forma. Fora de ritmo, totalmente fora de ritmo. Ele errando passe e teve um pique no final de um contra-ataque que o Michael estava visivelmente fora de ritmo, o que é normal, né? E mesmo assim o Michael... Por isso que ele não entrou jogando, né? Fatalmente sim. O BP sabe disso. E talvez por isso o Michael não tenha entrado ali na fila ali dos pênaltis, não sei também. Aí a gente tá conjecturando. Cadê aqui? Penso que quando o histórico de perda é grande, o jogador tem que ser colocado mais para o fim da fila. A gente concorda. Isso. Concorda plenamente. Não é nem que ele não vá bater, né? Mas tem, por exemplo, a Daniela está perguntando quem é que lá contra o Boca, né? Pelo amor de Deus. Bola entrou. Quem é que decide a ordem? Certamente é a comissão técnica. E assim, a comissão técnica entendeu que o Fagner era uma melhor opção do que o Michael, do que o Yuri. Isso é um fato. Né? Quais foram os critérios? Aí eu e o Jardel, a gente não tem como. E aí, fatalmente, o Fagner deve treinar bem pênalti. Ele deve treinar bem pênalti. Porque ele é um bom jogador. Só que, cara, pênalti, né? Uma coisa é você treinar pênalti, a outra coisa é você bater, porque o psicológico no pênalti pega muito, ainda mais uma decisão dessa. Que não é nenhuma, sei lá, não é uma eliminatória, não, é uma decisão, né? E, cara, o Fagner, ele tava. A fisionomia dele dizia que ele tava nervoso, né? Eu já fiquei apreensivo quando eu vi o Fagner, quando eu vi a cara dele, eu fiquei mais apreensivo ainda. Uma coisa que eu também eu não trato como 100% verdadeira, tá? É quando o Jackson traz aqui, o Michael é um especialista de bola parada. Eu acho que o jogador que bate bem uma falta, evidentemente é um jogador de qualidade técnica, tudo. Mas não necessariamente ele vai bater um bom pênalti. Não vejo como uma obrigatoriedade, tá? Então, eu não entendo dessa maneira. Carlos Miguel, supondo que o Maicon batesse no lugar do Fagner, as opções seriam Vital, Fagner, Mosquito, Balbuena e Gil. Cara, mas o Vital não perdeu? Eu ainda botaria o Vital na frente do Fagner. Eu ainda colocaria o Vital na frente do Fagner. É porque, como eu falo, falar agora fica mais fácil, né? Mas eu botaria o Vital na frente do Fagner. Agora, de fato, entre Fagner, Balbuena e Gil, aí era briga de foice, né? Era briga de foice. Mas, enfim. Mas aí a gente não ia nem estar criticando, né? Porque, você dizer, cara, não tinha muito o que fazer ali, né? Mas na primeira, né? Na primeira leva, foda. Se até o Marcelinho já perdeu pênalti, veja lá um lateral. Inclusive, cara, é meio bizarro a gente imaginar que em 2000 o Marcelinho foi o último, né? Apesar de ter perdido, é bizarro, cara, o melhor cobrador ser o último. Para você ver como
o futebol não era estudado como é hoje, né? E não tem o menor sentido. É que a ideia lá era, tipo, deixa o cara para ele fechar, né? Para ele fechar a sequência. Sim. Não tem lógica, né? O Corinthians bateu o pênalti naquela... É o risco de você perder, né? O Corinthians bateu o pênalti naquela decisão com o Índio. Índio bateu o pênalti, cara. Aí o cara perde e o especialista não bate, né? Mas o futebol é assim, né? Os não especialistas fizeram, chegou no pé do Marcelinho e ele perdeu, porque o futebol te permite isso. E aí o Corinthians vai na alternada até ser eliminado com o gol do Rodinei, né? Futebol é uma delícia. O Diego aí, ó, estávamos em 5, todos sabíamos que o Fagner ia errar. E assim, Jardel, quando o jogo se desenha para o pênalti, já estava pensando, ó, saiu a Arrascaeta, saiu o Pedro, né? Saiu o Vidal. Cara, o que mais me dói, eu acreditei, até o último milésimo de segundo, né? Até o Rodinei bater o pênalti, eu tinha uma convicção que o Corinthians ia ser campeão. Uma convicção. É claro que quando o Vital perde o pênalti, você faz, porra, perdeu o pênalti, tudo, mas ainda assim eu falei, o Cássio vai pegar o do Rodinei, ou o Rodinei vai isolar, porque tava muito com cara para nós. Cara, guardadas as devidas proporções, como aquela perda do título pro Palmeiras, que a gente faz um gol no final, né? No Allianz e perde nos pênaltis. Né? A diferença é que contra o Palmeiras a disputa já se desenha contra a gente, né? Porque a gente perde logo no início. Não, o Corinthians ficou ali até aquele quarto pênalti na frente, né, cara? Sempre ali, né, pô? Sempre perigando ganhar, né? Então... É isso. Fagner pipoca do caralho, entregou em todas as decisões. Valeu, Lucas. Então, assim, é muito dolorido você perder uma final desse jeito. O Corinthians, repito, cara, o Corinthians estava a 2 pênaltis de ser campeão. Ou seja, era o Maicon e o Yuri bater bem como bateram, né? Cara, o Yuri foi sacanagem. O Yuri literalmente deslocou o goleiro do Flamengo. Cara, como o Yuri... Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas quando alguns jogadores, especificamente alguns, vão bater, eu torço muito para não errar. Eu torci para o Renato não errar. Eu torci... Você entende, né? A gente quer que ninguém erre, mas você fala assim, cara, se for para... Por exemplo, o Fagner. Eu não queria que o Fagner batesse. Mas o Fagner, eu acho que é um jogador tão cascudo, tão, sei lá, na história do Corinthians, a gente vai ficar puto, vai xingar ele aqui e tal, mas depois vai dizer, cara, é o Fagner. O Fagner tem uma história linda no Corinthians e tal. Vamos entender que ele não possa mais bater pênaltis, né, se for o caso, mas ele tem uma história muito bonita, que eu acho que nada arranha mais. Mas, por exemplo, quando o Yuri vai bater, Diego, eu fico, putz, cara, esse moleque não pode errar. Porque o Yuri tá começando a escrever a história dele no Corinthians, né? E de repente o cara perde um pênalti ali, fica manchado, né, tem muito rótulo, né? Então eu torci para alguns jogadores em especiais não perderem pênalti. O Anderson Nogueira e Lucas Piton, mais do mesmo, horrível, péssimo hoje. Pois é. E aí, cara, falar do Vital, não tenho muito o que falar. Perdeu o pênalti, isolou. O Vital já tinha batido o pênalti em decisão, bateu contra o São Paulo na Neoquímica Arena, naquela decisão que o Rodriguinho faz o gol no final. Ele fez, Vital, né? Ele fez. O Vital já tinha batido um pênalti, cara, se não estou enganado, contra a Chapecoense. Se não estou enganado. Eu tenho até um post aqui no YouTube, vou até buscar aqui. O Vital, eu acho que o Vital já bateu mais de um pênalti pelo Corinthians. Vou buscar aqui. E assim, cara, perdeu como qualquer um pode perder. E o Vital já entra naquela lista de que não tem muito quem colocar. Vai colocar o Vital, ia ser o Gil. E em algum momento seria o Cássio batendo, né? O Fabrício está lembrando que o Vital também bateu contra o Palmeiras. Realmente contra o Palmeiras eu não me lembrava, tá? Não me lembrava. Em 18, acho que foi 18, né? Que ele bateu. O Vital perdeu o pênalti contra o Atlético Goianiense. Essa eu não lembro, não, tá, Lucas? Não me lembro. Mas enfim. Não tem muito o que falar, né? Foi, bateu. Eu até achei, Vital, porque naquele momento já começa a pender para os zagueiros, né? Então, por exemplo, quando o Vital vai para a bola, ele me preocupou menos do que o Fagner. O Vital, né, bate bem na bola, tudo. Mas, infelizmente... Mas futebol, né, cara? Futebol é assim mesmo. E o Flamengo colocou 2 zagueiros para baterem nas principais, né? O Davi Luiz. Verdade. O Vital perdeu um pênalti naquele errou o rebote. Verdade. Não lembro agora contra quem foi. Atlético Goianiense, né? Verdade. Falou aqui. Verdade. Vocês estão corretos. Perdeu, verdade. Vital perdeu. Na estreia do Silvinho. Boa. O Gustavo tá lembrando que bateu contra o Racing também. Do Queiroz, cachorro banguela, morde, mas não machuca.
Cara, vocês pegaram do Queiroz para Cristo mesmo, impressionante. Mas enfim, eu também entendo e não vou estar criando polêmica por causa disso. Jardel, o título tava muito com a nossa cara, velho. Infelizmente. Né? Foi por pouco. Mas, enfim, cara, não adianta, né? A gente não adianta ficar lamentando, não vai voltar mais. Agora, eu acho que o que tem que pensar é o saldo, né? O saldo dessa decisão. Eu acho que o saldo dessa decisão, ela foi muito mais positiva do que muita gente imaginou. O Corinthians literalmente caímos de pé. O Corinthians não fez vergonha, jogou, buscou empate, fez uma decisão, né, por pênaltis ali, até as alternadas, ou seja, vendeu muito caro para o Flamengo. Se muita gente achou que o Flamengo ia, né, levar com facilidade essa Copa do Brasil, ela custou muito caro, né? A câmera pegava, às vezes, as imagens dos flamenguistas com a mão na cabeça, no desespero, né? Começa perdendo a decisão. Então, assim, o Corinthians vendeu caro. De verdade, o sentimento é dividido, de frustração, mas ao mesmo tempo de orgulho. E futebol, acho que é isso, gente. Futebol, você vai ganhar, você vai perder. Mas o que tem que ficar é a entrega. E a entrega do Corinthians, ela foi muito gratificante para o Corinthians jogar. O André tá dizendo aqui, o Flamengo deixou o Gabigol por último. É verdade, tá? Eu só não sei se a comissão técnica do Flamengo considera o Gabigol... E ele é quem bate nos jogos, né? Esse é um fato, né? Mas, enfim, deixou o Gabigol por último. Mas aí você fala, né? O técnico do Flamengo é brasileiro, né? Será que ele tem também essa ideia do o Gabigol fecha, né? É um risco, né, cara? É um risco. O cara poderia nem ter batido. Eu acho burrice, mas enfim. Tanto que o Gabigol só bate o pênalti porque o Fagner perde. Exatamente. Só bate o pênalti porque o Fagner perdeu. Cara, e é cruel, né? Porque a decisão se concretizaria para nós com o Maicon, né? De novo. Não sei se influenciaria na ordem, né? Porque para quem não sabe, pessoal, também tem um detalhe, tá? Tem um detalhe extremamente relevante, tá? O Ramon aí, ó. Se não fosse os sinalizadores esfriando o jogo, cara, não dá para falar que os sinalizadores, se não fosse a gente ganhava? Não é, né? Não é. Eu sei que nesse momento tudo incomoda, tudo dói, mas não é exatamente isso. Tem um detalhe importante, Jardel. Não existe mais lista de pênalti. Ou até existe. Mas ela vai mudando ali. Então, pode ser também. Aí eu tô conjecturando, tá? Pode ser que o Fagner se aventurou a bater justamente porque viu que a gente estava de vantagem. Pode ser porque, também. Por exemplo, contra o Palmeiras ele perde e a gente ganha, né? Então, naquela hora, ele pode dizer, não. Quem vai sou eu. Ele é um dos líderes do grupo, né? Não, quem vai... Pode ser. Né? Aí eu tô conjecturando. Mas, enfim... É complicado, é dolorido. Eu honestamente não tenho muito mais o que dizer, não, cara. Infelizmente. Sobre o futuro de Corinthians, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre Vitor Pereira, a gente pode falar mais sobre isso nas próximas lives. O Rodrigo tá me corrigindo que depois do Fagner foi o Yuri, verdade. O Maicon bateu o sexto pênalti, o que acho que corrobora com aquilo que a gente tinha falado, né? O Maicon não estava bem. O Nicolas está dizendo aqui, ó. Pior que o Fagner era o batedor oficial de pênaltis em 2020, antes do Fagner voltar. Eu não diria que ele era o batedor oficial, tá? Teve um momento ali que o Jô estava batendo pênalti, o Jô é outro jogador, né? Que bate, perde, faz, e sempre tá batendo, né? Mas o Fagner chegou a bater alguns pênaltis, de fato, durante o jogo. Eu lembro o pênalti que o Fagner bateu contra o Botafogo, se eu não estou enganado. Mas o Fagner não chegou a ser o cobrador oficial, né? Não é exatamente isso. Mas, verdade, o Fagner chegou a cobrar alguns pênaltis. E aí, Jardel, como é que a gente finaliza aí a live de hoje? Cara, é difícil, né? Depois de uma eu ia falar eliminação, derrota, né? Enfim, depois da não vinda do título, né? É difícil, a gente fica frustrado mesmo. Mas eu acho que o nosso papel também aqui é esse, né? Tentar passar uma mensagem para vocês e
E eu estou sendo muito honesto no meu comentário, não é para querer agradar, não, é porque eu enxergo dessa forma mesmo. Acho que o Corinthians, para mim, faz uma grande final. Faz uma grande final, em especial o segundo jogo. Eu não gostei, né, muito do primeiro jogo do Corinthians, mas em especial no segundo jogo, o Corinthians deixa uma imagem muito positiva. Eu acho que a crítica, de maneira geral, a crítica esportiva, vai reconhecer que o Corinthians vendeu muito caro essa derrota. E futebol é isso, cara. Futebol é isso. O Flamengo é um time superior. Eu acho que se a gente visse, né, se a gente tivesse dormido e acordado, de repente, falou assim, ó, quando a gente chegou na final contra o Flamengo e perdeu nos pênaltis, ninguém ia achar bizarro, ninguém ia achar, né, anormal. Então, assim, eu acho que foi no detalhe. Foi muito no detalhe. O Gustavo Oliveira aí, ó. E final de semana ainda tem o clássico. Mas aí faz parte. Agora é virar as atenções para o Campeonato Brasileiro, que é o que resta, né? Mas o Corinthians na Copa do Brasil foi um grande protagonista. E é isso que a gente precisa cobrar do time. É isso, galera. Queria agradecer a audiência de todos. A vida continua, né? O Corinthians continua. O Diogo está dizendo aqui, o Jadson errou muito pênalti também. Muito não, Diogo, porque o Jadson ele tem uma proporção muito maior de pênaltis convertidos, né? Mas ele teve ali uma sequência nessa segunda passagem de pênaltis perdidos, né? O Jadson teve uma fase ruim de cobrar pênalti. Ele perdeu um pênalti naquele jogo contra o Brusque, na Copa do Brasil. O Jadson é o primeiro cobrador, inclusive, colaborando com essa tese, tem que ser o primeiro, ele perde. Pronto, essa disputa contra o Brusque é a disputa que eu falei, que o Corinthians ganha com o Cássio sem pegar nenhum pênalti, né? O Jadson perdeu ali. O Jadson perde um pênalti contra o Palmeiras, naquele duelo que o Jailson faz um pênalti no René Júnior, que, né, arranca sangue da coxa do René Júnior. O Jadson também perde pênalti naquele jogo. E ele também perdeu um pênalti contra o São Caetano em 2018, na estreia da temporada, né? Mas, assim, se você pegar numericamente, o Jadson fez, sei lá, 10, 15 gols de pênalti. Então, eu considero o Jadson um especialista em pênalti, mas, de fato, teve um períodozinho ali que o Jadson perdeu alguns pênaltis, de fato. Perdeu o pênalti também no amistoso, na Neoquímica Arena contra o Cruzeiro, no amistoso. Aquele amistoso de meio de temporada, que estava rolando Copa do Mundo, com o Osmar Loz, ele também perdeu um pênalti. Não foi aquele jogo que aquele menino que tinha vindo do ABC entrou? Matheus Matias? Matheus Matias, não foi nesse jogo? Foi nesse período, mas foram 2 jogos, e esse do Matheus Matias foi contra o Grêmio. Tava em dúvida se era Cruzeiro ou se era Grêmio. O pênalti que o Corinthians perde, o Jadson é contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro foi 2-2, e contra o Grêmio foi 2-1. O Corinthians ganhou de 2-1. Enfim. Galera, se despeça do nosso público, por gentileza. É isso, galera. Bola para frente. Bola para frente. Foi uma grande final. O Corinthians honrou a nossa camisa e caiu de pé. Acho que esse é o grande segredo. Caímos de pé. Vamos embora, focar agora no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está bem posicionado, tem um jogo a menos, vai, né, poder usar o seu time titular ou quase todo aí contra o Goiás quando for jogar. Então, eu acho que vai dar para correr atrás aí do prejuízo, vamos chamar assim, para poder ficar ali no G4 e garantir uma vaga sem sustos para a Libertadores, né, fase de grupos ano que vem. O Gustavo Oliveira, o Luan, o Fagner para bater, quem vai? Meu amigo, eu mando o Luan bater. O Luan nem estaria, né? Mas hoje você fazer essa pergunta, Gustavo, não dá, né? Hoje não. Eu sei que é uma brincadeira, e eu sei que falar agora, depois do Fagner ter perdido, é mais fácil. Mas se o Luan tá escanteado no elenco do Corinthians e por alguma obra do destino tivesse entrado no final, eu ia de Luan. É um jogador técnico, que já perdeu 2 pênaltis pelo Corinthians, que eu me lembre, pelo menos, né? Perdeu no clássico contra o Palmeiras na final, aliás, no Campeonato Paulista. Perdeu também contra a Ponte Preta, em Campinas, uma vez. Mas ainda assim, eu colocaria o Luan para bater. Entre Luan e Fagner, é difícil você ter... Porque concorda comigo, Geraldo, que o Luan é um jogador técnico, né? Um meia e tal. Cara, não tem atacante meia. Atacante eu já nem falo, porque o Mosquito tem uma característica que talvez não é muito de bater pênalti. Mas difícil. Adson ou Fagner? Adson bateu um pênalti muito bem esse ano contra o Guarani com o Vitor Pereira, sabe? Eu só, honestamente, eu ficava em dúvida entre Fagner e os zagueiros, porque realmente zagueiro não é muito de bater pênalti, sabe?
Ah, mas o Gil bateu contra o Boca. Pô, o Gil bateu, o pênalti bateu no calcanhar dele direito. A bola entrou, graças a Deus. Né? Mas, enfim, aí é uma discussão que não dá muito para prolongar. O jogo contra o Santos, quando é? Vocês podem me ajudar? Domingo, né? Domingo? Deixa eu ver aqui. Eu tô abrindo aqui também, porque tinha já... Dia 22. Dia 22 é sábado. Sábado, 19 horas. Que dia e que horário ruim, hein? Pra quem jogou na quarta. Sábado? Dia 22 é sábado, né? Sábado, 19 horas. Vou fazer live, não. Sábado, já falei. Sábado, para eu fazer live, tá muito difícil, galera. Infelizmente, a gente já conversou um pouco sobre isso. Não vai rolar, não. Me perdoem. Deixa a live para segunda. Na segunda-feira, a gente fala do jogo contra o Santos, lambe um pouco ainda as feridas desse título perdido. Mas não dá. Não vou fazer live sábado, não. Jardel, tá liberado. Não, esse horário é ruim, né? Porque sábado, sei lá, 9, 10 horas da noite o cara vai fazer uma live, tem que dar atenção pra família. É complicado, né, cara? É complicado. É porque sábado, só para vocês entenderem, sábado eu vou estar em Porto de Galinhas. É um flat, né? Flat é flat, é um imóvel pequeno. Eu não tenho como fazer live sem fazer barulho, não dá. Infelizmente, galera, não vai dar e é um preço que hoje eu não quero mais pagar, tá? Espero que vocês entendam. O pessoal tá falando de mosquito, cara, mas eu particularmente nunca vi um mosquito bater um pênalti, mas enfim. Galera, muito obrigado. O Fabrício tá lembrando que o Fagner perdeu contra o Racing, eu não me lembrava. Eu não me lembrava mesmo, vou até dar uma pesquisada aqui depois. Não vou não. Não vou não, porra nenhuma. Mas é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado. Jardelzinho, valeu. Né? E até segunda. Segunda-feira, 10 horas da noite, faremos aí a nossa tradicional live semanal. E é isso. Ganhar, perder faz parte. É dolorido. O que estamos a dizer não é passada de pano, mas é o que a gente sempre falava. O Corinthians competiu. Eu sei que no fundo, tinha parte da torcida que estava com medo de ser estraçalhado pelo Flamengo, né? Vai ser um massacre. Se jogar essa bolinha contra o Flamengo, né? E não foi o que aconteceu. Infelizmente, o título não veio, mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Valeu, Fiel. Valeu, Jardel. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians. Fui. Valeu, Jogão. Valeu, Fiel.